Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico recebe representantes do mercado imobiliário e da construção civil. Mesmo com um Código de Obras aprovado na Casa Legislativa em 2019, representantes do setor apelaram aos parlamentares para a necessidade de se renovar ainda mais a legislação para resolver antigos gargalos existentes na construção civil na cidade. Câmara do Rio cria colégio de líderes. E o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência vai ser comemorado com programação especial da Fiocruz. Esse ano a programação está bastante intensa, né? Tanto que nós vai ocupar 3 dias, de 10 a 12 de fevereiro, não coube num dia só. Não saia daí, a gente volta já. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da reunião da Comissão de Representação do Desenvolvimento Econômico com representantes do mercado imobiliário e da construção civil. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. A reunião foi realizada de forma híbrida, com a presença do presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, ADEME-RJ, Cláudio Ermolim, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio, Sinduscom, João Manuel Martins, e o representante da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Asbeia Fernando Costa. O presidente da ADEME comparou o mercado da construção civil da cidade do Rio com o da cidade de São Paulo e disse que o setor leva cerca de 8 meses para reagir às ações do poder público. Ele ainda destacou que a legislação vigente impede que o setor cresça. Nosso setor ele não é um setor nem melhor nem pior do que os outros, mas ele é um setor que, primeiro, emprega muita gente, emprega pessoas na base da pirâmide. Então, quando a gente vai olhar os nossos empreendimentos, a gente vai do servente aos diretores de obra. E terceiro, nós temos pouca mecanização. Então, é um setor que impacta diretamente em toda essa cadeia produtiva de geração de emprego e renda. Mas, por outro lado, diferente de outros setores, quando você vai e toma uma atitude com o setor de bares e restaurantes, de varejo e outras atividades econômicas, que você tem uma reação muito rápida, o nosso setor ele é lento na reação. Então, a gente precisa de urgência no tratamento desses assuntos. E o que aconteceu em 2017, 2018 e 2019? O mercado de São Paulo foi 10 vezes maior do que o mercado do Rio de Janeiro. E aí a gente pode entrar aqui em várias questões. Uma parte econômica, mas uma parte mais importante, a legislação. São Paulo avançou muito na legislação urbanística da cidade. São Paulo avançou muito na redução de prazos de licenciamento das obras e a gente, infelizmente, ficou para trás. Fernando Costa, da Asbeia, lembrou que já existem projetos como o Reviver Centro, que é uma excelente oportunidade para revitalizar o centro da cidade, estimulando a moradia. O Rio de Janeiro, hoje, é um patrimônio mundial da arquitetura pela Unesco. O Rio de Janeiro nunca teve uma legislação específica que falasse do retrofit e reconversão das unidades. Então, assim, pensar que sempre que você pensa em desenvolver um projeto dentro de um bem preservado, de um prédio existente, você tem que ter especificamente que atender os itens de legislação das mesmas unidades a serem produzidas de uma maneira do zero, né, de um prédio novo, é complexo. Então, como ajustar a inserção de um novo uso dentro de uma edificação já existente? Hoje, uma pauta muito forte na Prefeitura e na Secretaria de Planejamento Urbano é o Reviver Centro. Então, olha a oportunidade que a gente tem de uma discussão que já está aí há 3 anos, 2 anos, de falar de edificações tombadas e preservadas, assim como as existentes. Então, assim, os motivos dessa importância, né? Então, um ponto eu já falei, que o Rio de Janeiro é um patrimônio mundial da arquitetura.
A cidade tem uma grande diversidade urbanística, é importante termos uma legislação que estimula a conservação desses imóveis protegidos e desses imóveis existentes. Então, quantos prédios comerciais estão aí pela cidade, largados, abandonados, trazer de volta a utilização disso para o uso multifamiliar é importante, sustentabilidade, grandes áreas de proteção do ambiente cultural dentro da nossa cidade, é importante preservar isso. Parlamentares defenderam uma legislação na área da construção civil mais moderna. O vetor de crescimento da cidade do Rio de Janeiro, especialmente, né? Do Brasil é assim, mas na cidade do Rio de Janeiro é turismo. Vossa Excelência, presidente Rafael, é um estudioso do turismo da cidade do Rio de Janeiro, sabe o quão mal das pernas vai esse setor que é tão importante para essa cidade. É de conhecimento público o que acontece com a indústria petroquímica na cidade do Rio de Janeiro. E aí sobra para a gente o que? A construção civil. São esses 3 vetores de crescimento. Aí o povo pega a construção civil, que é altamente democrático, emprega desde o ajudante de pedreiro até o engenheiro, e começa a amarrar. Você tem a dificuldade tremenda de fazer com que as coisas aconteçam. Terá todo o meu apoio de forma republicana para poder votar tudo aquilo que desburocratiza a legislação urbanística na cidade do Rio de Janeiro. É um absurdo o que alguns dos senhores vereadores não entender a importância desse vetor econômico na cidade e fazer com que fique amarrado da maneira que está amarrado. Não é possível que fique sentado na cadeira um técnico, não digo todos, a grande maioria é altamente qualificado, mas às vezes, e aí eu vou falar aqui, no escuro de uma sala do prédio lá do Centro Administrativo São Sebastião, fazem um despacho maldoso e não conseguem fazer com que um projeto, alguma coisa vá à frente e prejudica toda uma cadeia produtiva. Isso tem que acabar. Eu pedi o uso da palavra não para fazer qualquer tipo de colocação, de questionamento, mas parabenizar as colocações feitas pelo vereador Jairinho. Seguindo a sua linha, né? É muito bacana ver que, historicamente, infelizmente, nós estamos na Câmara e creio que nós aí que acompanhamos essa mesa e alguns outros colegas, menos um pouquinho de tempo, mas grande parte dos vereadores que compõem essa comissão tem cerca de 2 mandatos e entendem que, historicamente, a Câmara dos Vereadores ela enfrenta uma resistência enorme quando se fala em meio ambiente, como se o meio ambiente sozinho, por si só, fosse ser preservado, né? Eu acho que é extremamente importante, na linha do que o vereador Jairinho falou, é lógico que ele não falou nesse sentido, eu falo por mim aqui, mas entendendo o que ele falou, é extremamente necessário que nós criemos um ambiente de harmonia entre natureza e o ser humano. E com esse tipo de conhecimento, é lógico que a preservação do meio ambiente ela fica muito mais tranquila e palatável para toda a sociedade. Primeiro, evidente que tem que ser tratado como uma questão emergencial a situação do centro da cidade, né? Pelo que eu percebi até agora desse governo, na qual eu tenho a honra de ser o líder, não há ainda uma definição se nós iremos tratar sobre o tema dos projetos 141 e 136. Mas eu acho que, como vereadora e não como líder do governo, tendo participado de inúmeros debates, reuniões e audiências, ali tem legislações, artigos muito importantes e que devem estar compondo e podem melhorar essa questão do centro da cidade. Eu não tenho dúvidas que ali nós já debatemos e enxergamos, através da reconversão, e de outras medidas mais que ali a gente já havia debatido, na possibilidade de mudança de paradigma do centro da cidade, de uma retomada do centro da cidade. O presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, disse que vai precisar debater nessa legislatura temas que são fundamentais para o crescimento da cidade. Essa cadeia produtiva do mercado imobiliário é uma cadeia fundamental para qualquer estado, ainda mais no Rio de Janeiro. Acho que a retomada da nossa cidade passa muito por esse setor
e, sem dúvida alguma, a condução aqui da Câmara Municipal, o Jairinho tocou muito bem nesse sentido, será de forma máxima possível, com início, meio e fim. A gente buscar o entendimento, o diálogo com o Poder Executivo, está aqui representado do vereador Tiago Carlos Ribeiro. Os poderes sim, têm a sua independência, o poder aqui tem os vereadores que reconhecem a realidade da cidade, sem dúvida alguma, com muitos técnicos acompanhando, mas a Prefeitura tem a sua visão técnica, a sua visão de cidade, então a gente tenta o diálogo e vamos colocar para que se tenha convergência, onde não houver, vai aquilo que a Câmara Municipal, lógico, acha mais oportuno para a cidade. Teremos, inclusive, uma reunião com o prefeito da cidade, a Câmara Municipal, que ele deve convidar para os próximos dias para a Câmara já ter esse diálogo com o Poder Executivo em vários projetos que possam estar vindo aqui para a Câmara. Eu acredito que esse é um momento muito bom, a gente desburocratizar a cidade, colocar a cidade na sua essência, tem na sua essência a natureza, o turismo, mas a gente precisa realmente reconstruir. E a única visão, assim, para poder finalizar, Rafael, que eu acho que muita coisa já foi dita, acho que a expressão de todos os parlamentares, acho que a presidência expressa nas suas ações a maneira como deve acontecer, mas eu queria só também trazer uma visão para os senhores que estão aqui do mercado. Eu vejo assim, a apresentação da Prefeitura, muitos aqui falando, eu sei que, logicamente, a cidade está bem conformada, consolidada no centro da cidade, acho que é o caminho de resgatar a economia aqui onde tem a sua centralidade, questão da moradia, sem dúvida alguma, e se fala também muito de Zona Sul, o secretário Fajardo vem falando muito da Zona Norte, onde provém também até de transporte, etc. Mas eu queria chamar a atenção para os senhores também, que nos ajude a ter uma visão também muito com cabeça trabalhada, enfim, discutido com a Zona Oeste da nossa cidade. É importante o polo industrial que tem em Santa Cruz, por exemplo, que é um exemplo disso muito grande, que Itaguaí, uma região do lado, nada contra Itaguaí, mas pegou vários méritos do polo industrial ali na limítrofe, e que Santa Cruz, Guaratiba poderia estar à frente, com a Avenida Brasil como um todo. Então, assim, que a gente possa também ter uma visão nesses lugares que acredito que é importante para a nossa cidade. Mesmo com um Código de Obras aprovado na Casa Legislativa em 2019, representantes do setor apelaram aos parlamentares para a necessidade de se renovar ainda mais a legislação para resolver antigos gargalos existentes na construção civil na cidade. Tem 2 projetos já que entraram em discussão há 2 anos, mas não avançaram. Um fala muito sobre reconversão de imóveis, o outro fala de ajustes na legislação para torná-la mais moderna. E o terceiro que vai vir, que trata especificamente da área do centro. O que a gente tem que entender, a Câmara tem que entender, é que toda discussão urbanística, nós somos protagonistas. Então a Câmara vai ter que enfrentar essa discussão. As polêmicas existem, mas que aqui o que decide é o voto da maioria. E a gente vai precisar se debruçar sobre esse assunto, entender quais são as demandas, apresentar as propostas que sejam corretas, adequadas, modernas e eficientes para a nossa retomada econômica. E a gente vai enfrentar esse assunto aqui nesse ano. Hoje nós fechamos então a 9ª reunião da comissão com os representantes da construção civil, que tem tudo para ser também uma das atividades que vai ser aí uma das principais responsáveis pela nossa retomada econômica, desde que a gente consiga aperfeiçoar a legislação existente. Então você tem que ter um equilíbrio para você tratar da questão de preservação, mas com a do desenvolvimento. E eles fizeram uma comparação interessante com São Paulo, que mostra que nos períodos em que São Paulo conseguiu aperfeiçoar a sua legislação, tornando-a mais adequada e mais moderna, teve um crescimento importante, tanto econômico quanto com relação à geração de empregos. Então, o que se pensa é conseguir implementar algo parecido aqui, claro, entendendo as características do Rio de Janeiro, mas para que a gente consiga também reaquecer o mercado imobiliário, que hoje está muito abaixo do que ele pode render. E isso é importante para a gente conseguir novamente, conseguir gerar os empregos, conseguir fazer a Prefeitura arrecadar bastante, porque isso vai gerar melhor prestação de serviços futuros. E na situação que a Prefeitura está, a gente precisa realizar o desenvolvimento econômico. Então esse setor tem tudo para ser um dos principais aí nessa retomada. A gente tem visto já uma sinalização de que a Câmara tem a vontade de ser protagonista nessas discussões. Não é à toa que o mês de janeiro inteiro a gente trabalhou muito, em fevereiro a gente continua e acho que vai ser assim ao longo de todo o ano. Inclusive até fazer aqui um elogio aos vereadores que estão na primeira legislatura, em suas primeiras legislaturas. Todos têm participado ativamente das discussões e a vinda deles e o interesse, o estudo deles
junto com a experiência que alguns já têm, vai ser fundamental para a gente conseguir aprovar e avançar na legislação. A presidência da Câmara do Rio decidiu criar o Colégio de Líderes, uma novidade no Legislativo Municipal. O grupo vai ser formado pelos líderes de partidos não integrantes de blocos parlamentares, pelos líderes de blocos parlamentares e pelo líder do governo. O colégio será presidido pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado. A criação do novo grupo foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da Câmara Municipal. As reuniões do Colégio de Líderes vão ocorrer por iniciativa do presidente da Casa e as decisões vão ser tomadas por consenso dos integrantes do grupo. O presidente da Câmara do Rio afirmou que o Colégio de Líderes é um instrumento democrático presente em outras casas legislativas e que agora passa a fazer parte do cotidiano do Palácio Pedro Ernesto. Toma posse nesta quarta-feira na Câmara Municipal o professor Célio Luparelli. Ele vai ocupar a vaga do vereador Átila Nunes, que assumiu a Secretaria Municipal da Cidadania. Após 3 mandatos no Legislativo Carioca, Célio Luparelli terminou as últimas eleições como segundo suplente do DEM. Agora, o parlamentar retorna ao Palácio Pedro Ernesto. A posse vai acontecer às 11 da manhã, no Salão Nobre, e a Rio TV Câmara transmite a cerimônia na TV aberta no canal digital 10.3 e no canal da emissora no YouTube. Você vai ver no próximo bloco. Fiocruz anuncia programação especial para comemorar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Uma iniciativa da Fiocruz vai marcar a comemoração do Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, celebrado nesta quinta-feira. A programação de 3 dias inclui mesas virtuais de debates e o lançamento de um vídeo sobre o trabalho de mulheres na Fundação. Cristiane Vieira Machado, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, falou com a nossa reportagem sobre a programação, a importância da data e a participação das mulheres na ciência. A proposição do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência pelas Nações Unidas é muito grande, essa importância, porque essa data marca as desigualdades que ainda persistem, né, nas sociedades e que também tem repercussão na ciência, né? A dimensão das desigualdades de gênero, que se expressa em várias dimensões da vida social, também tem expressão na ciência. Então, essa data visa chamar atenção para isso, sobre a necessidade também de ter políticas de valorização das mulheres que atuam na ciência, das mulheres cientistas, e políticas de incentivo às meninas na ciência, para que as meninas possam conhecer a atividade científica, enxergar essa atividade como uma das suas possibilidades de escolha profissional, se assim o desejarem, porque ainda existem desequilíbrios muito grandes no que diz respeito à representatividade das mulheres em alguns campos científicos, principalmente nas áreas mais duras, né? Nas ciências exatas, nas áreas mais tecnológicas, essas desigualdades são ainda mais expressivas. Então, a data tem essa relevância de chamar atenção para esses desafios que ainda persistem, né? Considerando também que as mulheres, na sua atividade profissional, elas muitas vezes têm que conciliar a vida profissional, a trajetória profissional com atividades domésticas, com atividades de cuidado com crianças, com idosos, né? E que às vezes geram situações desfavoráveis à sua inserção no mercado de trabalho e também à sua trajetória profissional, e isso na vida acadêmica também é bastante expressivo. A Fundação Oswaldo Cruz, ela também é presidida por uma mulher atualmente, né? Professora Anísia Trindade Lima, pela primeira vez em 120 anos da trajetória da instituição, né? Ela acaba de ser reconduzida por um segundo mandato agora, e em 2019 nós lançamos o programa Mulheres e Meninas na Ciência, na Fiocruz,
e comemoramos pela primeira vez essa data. Então, agora é o terceiro ano consecutivo em que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e Meninos na Ciência. O primeiro ano nós comemoramos com uma roda de conversa de mulheres cientistas de diferentes áreas da Fiocruz, que nós temos desde pesquisa básica, tecnológica, saúde coletiva, ciências humanas e saúde, né? Então, comemoramos com uma roda de cientistas. O segundo ano, comemoramos com um foco muito grande nas meninas, em trazer as meninas da educação básica para dentro da Fiocruz. E esse ano a programação está bastante intensa, né? Tanto que nós vai ocupar 3 dias, de 10 a 12 de fevereiro, não coube num dia só, né? Está ocupando 3 dias essa programação. E nós teremos várias atividades, teremos mesas para discutir o papel das mulheres no enfrentamento da pandemia de Covid-19, que nós temos muitas trabalhadoras envolvidas, né, na linha de frente do enfrentamento da pandemia, nas diferentes áreas da produção de vacina, assistência, pesquisa, educação. Então, faremos uma mesa com algumas dessas mulheres. Teremos uma mesa chamada Menina Hoje, Cientista Amanhã, que compreenderá um diálogo entre gerações, desde meninas do ensino médio, que estão no nosso programa de vocação científica, no PROVOC, alunas de iniciação científica, pós-graduação, e também cientistas já experientes, né, cientistas mais sênior da Fundação, então dialogando, um diálogo entre gerações. Teremos uma mesa que discutirá desigualdades de gênero e ciência nas suas diferentes dimensões, também procurando compreender que as desigualdades de raça, de classe, de renda, uma série de expressões das desigualdades nas sociedades acabam afetando também a área científica. E teremos também uma amostra de experiências, né, com inclusão de meninas que ocorreram em anos anteriores, né? Terá uma apresentação, né, dessas experiências anteriores, com envolvimento das pesquisadoras de diferentes unidades da Fiocruz. A Fiocruz tem unidades em 11 estados brasileiros, de diferentes perfis, e todas elas desenvolvem atividades voltadas à inclusão das meninas e valorização das mulheres na ciência. Então, nós teremos uma amostra dessas experiências, teremos lançamento de vídeo também, teremos lançamento também de um pequeno documentário sobre cientistas pioneiras, mulheres pioneiras na ciência, na Fiocruz, né? Que integra a nossa iniciativa de valorização da memória institucional, né? Valorização das mulheres cientistas na trajetória da construção das ciências da saúde no país. Então, teremos uma série de atividades muito interessantes. A programação está muito rica, muito diversificada esse ano. E nessa quarta-feira, 10 de fevereiro, é comemorado o Dia do Atleta Profissional no Brasil. A data homenageia todas as pessoas que fazem do esporte uma profissão. Em tempos de pandemia, muitos atletas tiveram que mudar a rotina de treinamentos. Já são 9 anos na piscina, com uma rotina de 7 horas de treinos por dia. No currículo, entre outros prêmios, o bicampeonato brasileiro nos 200 metros borboleta. Ele já nadou pelo Vasco, Flamengo e hoje é atleta do Minas Tênis Clube. Para Matheus Avelar, a natação significa realização. Eu amo treinar, eu amo estar naquele meio de treinos, aqueles meios de competição, porque meus amigos praticamente todos são de lá, então quando eu tô lá eu me sinto bem e dá para viver muito bem, você sendo um atleta de ponta. Com a pandemia e o isolamento no primeiro semestre de 2020, foi difícil manter a forma. Eu tive que dar uma parada nos treinos e tudo mais, e para quem é atleta sabe, principalmente de natação, que um dia perdido de treino são 3 para recuperar. Então eu fiquei um tempo parado e graças a Deus eu arranjei uma piscina para eu conseguir voltar ao ritmo bem. Só que além da pandemia, eu peguei uma amidalite, que eu perdi 15 quilos. Aí foi mais difícil ainda de conseguir voltar, mas graças a Deus agora já abriu tudo de volta. O Parque Aquático Maré Alegre, que já tá tudo tranquilo de novo. Você teve Covid, não? Tive, peguei Covid também, ano passado, em agosto. Mas foi o quê? Foi uma versão branda ou foi alguma coisa mais grave? Eu não senti nada, só que eu tive que fazer o exame para entrar no Parque Aquático e eu descobri que eu tava. Eu não estava sentindo absolutamente nada, estava treinando bem na época também. Então foi muito assintomático. Como aconteceu com todas as outras atividades, o impacto da pandemia no esporte também foi gigantesco. Com a paralisação das atividades, muita gente perdeu o emprego, mas o retorno tem dado esperanças de que se pode fazer um bom trabalho com os devidos cuidados.
O que tem sido informado é que dentro da piscina, né, logicamente, você não vai botar 10 pessoas numa mesma raia, né, respeitadas as regras, respeitado o bom senso, as pessoas utilizando máscara, utilizando álcool gel, não se aproximando demais, o contato foi muito pequeno. O que eu posso falar é da minha realidade. Eu, quando retornamos da pandemia, no início de julho, eu dividi todos os meus 87 atletas em 3 piscinas, né? Cada um com um profissional que ia ficar com responsável somente por um grupo. Nós não tivemos nenhum caso de Covid na equipe, tá? Pessoas indo treinar, pessoas frequentando o mesmo ambiente, treinando no mesmo horário, óbvio, tendo a tua vida externa, tendo contato com algumas outras pessoas, né? A gente veio a ter um caso externo, tá? Com 2 meses de pandemia, de retorno ali para meados de setembro, de um atleta que a família da namorada teve, acabou não sabendo e ele acabou sendo contaminado, mas também não transmitiu para ninguém. Depois disso, não tivemos mais nenhum caso, entendeu? Até o final do ano, quando um treinador também que trabalha como árbitro de futebol teve, mas também não contaminou ninguém da equipe. Então, assim, são 2 casos só desde julho. Então, a gente foi muito preocupado com os protocolos e, principalmente, entendemos que para o retorno à atividade, né, que era um bem para os atletas, principalmente os mais novos, né, que ainda não entendiam aquilo tudo que estava acontecendo, só se viam privados das suas rotinas e liberdades, a gente fez esse esforço, eles entenderam, as famílias entenderam, e eu acho que nós fomos muito bem. Isso mostra que com bom senso, com respeito e com organização, a coisa funciona. Como é que você avaliaria o momento atual? Já se voltou uma situação mais ou menos normal dentro da natação ou não? Sim, a coisa está mais normal, as equipes estão treinando. No Rio de Janeiro está normal, a gente só não está conseguindo ainda, né? Isso até por um ponto meu de forçar uma barra, da gente aglomerar o time, tá, em uma academia para fazer preparação física. A gente está ainda optando porque eles façam a preparação física nos seus condomínios, nas academias que tem nos prédios, que aí é um movimento menor. A gente não precisa mobilizar todo mundo, né? Eu sei que isso está impactando um pouco no ponto de vista performance. A gente não consegue fazer o melhor treinamento físico fora da piscina, né, na sala de preparação física, exatamente porque eu ainda estou um pouco respeitando isso, porque eu acho que é um local de mais contágio, de mais perigo, de mais probabilidade da gente ter um contaminado e aí que possa vir a contaminar mais atletas. Então, está impactando dessa forma, né? E, no mais, a vida está seguindo. Na água, a gente está treinando normal, os clubes estão treinando normal, o centro de treinamento Time Brasil está funcionando normal, restrito àqueles atletas que têm foco olímpico, né? Que eu acredito e entendo que seja uma ótima medida para preservar esses atletas que estão em potencial olímpico, que não podem se prejudicar em suas preparações. E eu acredito que com a vacina, né, se tudo correr bem, se for eficazmente provado que há um controle da doença, eu acho que a coisa tende a normalizar ainda dentro do ano de 2021, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que a coisa já está avançada. Existe algum estudo que mostra que o condicionamento físico que o esporte dá, principalmente a natação, pode ajudar a atenuar as consequências da doença? E até preparar, digamos, evitar, não digo, mas fazer com que as consequências sejam menores? Olha, eu não, assim, desse nível de estudo, não. Mas o que eu posso te dizer são 2 lados, tá? Primeiro, o lado do atleta, ele tem um controle alimentar, uma suplementação, uma regra muito grande. Isso faz com que o seu organismo seja um pouco mais resistente, né? Ele tem uma imunidade até pelo melhor cuidado. Mas, por outro lado, quando o atleta está extremamente submetido à intensidade de treinamento, ele tem um desequilíbrio nas funções de imunidade imunológica muito grande. Então, eles ficam mais propensos a ter algum tipo de janela para se contaminarem, ter alguma infecção. Não só o coronavírus, mas uma gripe. É normal, durante o período de treino, que você tenha um atleta tendo alguma doença exatamente
esse desequilíbrio que o treinamento intenso causa no sistema imunológico. Então, são esses os dois lados. Agora, o que fica muito claro com isso tudo que a gente está vivendo é que essa doença não tem perfil, né? Ela atinge jovens, ela atinge idosos, ou ela não atinge idosos e ela atinge jovens. Eu acho que ainda tem muito a ser descoberto sobre isso, né? E assim, no que tange ao meu conhecimento, a minha área, o que eu realmente recomendo aos atletas é que eles procurem se preservar, né? Porque eu sou atleta, porque eu tenho uma resistência maior. Não tem isso, não tem caso. Eu acho que morreram menos atletas, né? Que a gente tem notícia, pelo menos assim, do meu conhecimento, foram poucos os atletas que morreram, mas eu sei de muitos atletas que tiveram alguns complicações. Não chegaram a CTI, mas tiveram mal. Eu acho que é uma doença que a gente precisa respeitar. Sendo atleta ou não, a gente precisa respeitar e se cuidar. Matheus está se cuidando, mas sem desistir do sonho de todo atleta, a vitória. O que eu penso muito, a gente sempre cria nossos objetivos dentro da natação, entre a gente. Por exemplo, esse ano eu estou de olho na vaga do Mundial Júnior de Maratona Aquática, que a seletiva vai ser em março. E eu acho que o Brasil tem muita chance, principalmente na Maratona Aquática, que está crescendo muito aqui no Brasil. A gente tem um nadador de fundo que treina comigo também, o Guilherme Costa, que vem destruindo todos os recordes sul-americanos possíveis. Eu acho que ele é uma chance muito grande de medalha para o Brasil. E espero crescer cada vez mais, como já está crescendo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.